Olá, a partir de agora você acompanha o programa Em Pauta, que hoje conversa com o vereador Pastor Elias Azevedo, no gabinete número 29 da Câmara Municipal. Já estamos aqui então com o vereador Pastor Elias Azevedo. Vereador, muito obrigada por receber aqui o programa Em Pauta novamente, falar de alguns assuntos que o senhor tem tramitando na casa. Eu que agradeço, obrigado por terem vindo e volte mais vezes. A gente separou alguns assuntos e o primeiro deles é um projeto de lei de autoria do senhor que fala sobre importunação sexual. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho do que vem nessa proposta. No final do mês passado, mês de setembro, nós tivemos aí uma alteração no Código Penal que coloca a importunação sexual no patamar de crimes, né? E nós já tivemos várias notícias vinculadas aí nas mídias, seja ela impressa, digital, de mulheres que sofreram importunação em ônibus. Nós temos notícias até em aeronaves, na rua, e por conta disso nós apresentamos um projeto de lei na expectativa de que seja diminuído isto. O projeto ele é muito simples, porque o Código de Processo já diz que isso é um crime, mas precisa trazer esse assunto à baila, né? Precisa avisar tanto as mulheres como aqueles maus intencionados que se eles forem pegos praticando esse crime, ele agora pode ser encarcerado. Então esse projeto ele determina que sejam afixadas placas em locais específicos para que fique claro para quem ainda não sabe que é um crime, né, vereador? A gente fala que não sabe que é um crime, né? Mas ele sabe que está errado, precisa ser corrigido na força da lei, precisa ser punido por isso, e nós apresentamos o projeto para colocar, para fixar nos locais de maiores movimentos, por exemplo, o ônibus, para que fique claro, se a pessoa entrou no ônibus já com esta intenção, ou se no trajeto ele começou a ter esta intenção, né? Então agora ele já vai saber que ele está cometendo um delito. Vereador, esse tipo de iniciativa é importante para que assuntos sejam abordados. Então, durante toda a tramitação, ele entra em matérias da TV Câmara Campinas, de repente em jornais da cidade. A lei, ela por si só, além de estar dentro dos ônibus e desses locais, ela levantou o assunto, e isso também é importante, não é mesmo? É importante, e até para que as mulheres se manifestem. Eu entendo, imagino que seja um assunto constrangedor para ser trazido à baila. Uma mulher num ônibus sendo importunada, como é que ela vai reagir, né? Algumas tiveram coragem, nós tivemos aí notícias de mulheres que tiveram coragem, que precisa ter coragem, né? Para trazer esse assunto à baila exatamente no momento do acontecimento. E esta simples afixação, por um lado coíbe, mas por um outro lado traz para a mulher também essa sensação de que ela está protegida, que ela pode chamar atenção, pode trazer o assunto à baila, para que as pessoas também saibam o que está acontecendo, e assim, se for dentro de um transporte público, por exemplo, o motorista parar, acionar uma autoridade, seja ela a guarda, seja ela a polícia militar, civil, enfim, para que a pessoa seja retirada do ônibus e conduzida ao departamento, à delegacia de polícia. E esse assunto, como você disse, ele não fica só ali dentro do ônibus, né? Hoje as pessoas estão comentando. E quando nós fizemos o projeto, apresentamos, nós já tivemos aí uma reação da população falando sobre esse tema, abordando esse assunto, que eu não tenho dúvidas,
não sei se vai acabar, né? Mas eu espero que amenize um pouco, espero. Com certeza, só do fato de ser comentado já faz uma diferença. Sem contar também que, olha, é assustador aonde que o ser humano pode chegar, né? Parece que a pessoa não tem limites, né? Então, vamos ver se a gente consegue pelo menos impor um limite aí nessa situação. Esse projeto está tramitando aqui na casa, vai passar pelas votações e ser encaminhado ao executivo, certo, vereador? Isso, nós apresentamos o projeto e aí no dia seguinte o vereador Rafa Zimbaldi, o presidente da casa, e o vereador Permínio Monteiro, eles tiveram a mesma ideia e aí eu fui procurado pela assessoria deles, na sequência por eles, para a gente assinar o projeto juntos, né? Então, o projeto ele teve a iniciativa do meu gabinete, mas também esses dois vereadores, eles estão juntando forças aí, agregando para que a gente aprove esse projeto e uma vez sancionado pelo prefeito, ele entra então em plena vigência. Vereador, um outro assunto que a gente separou é uma situação que o senhor vem acompanhando ali do pessoal, dos moradores do bairro Colônias da FEPASA. Gostaria que o senhor explicasse para o pessoal de casa o que acontece lá que a população procurou o gabinete do senhor. Colônias da FEPASA é um grupo de pessoas que moram no bairro Boa Vista e as casas lá têm mais de 100 anos. Tem moradores lá com mais de 50 anos que estão ocupando aquelas casas. A rodovia, a concessionária Colinas do Tietê, entendeu que o acesso que eles tinham não era um acesso regularizado, um acesso legal. E eles entraram na justiça e fecharam o acesso. Só que é o único acesso que eles têm, ou o único que eles tinham. E aí resolveu um problema de segurança de acesso para a rodovia, só que criou um outro problema, tirou dos moradores o direito de ir e vir. Eles têm lá os seus carros, né? Pessoas que estão acamadas, inclusive nós tivemos notícias de uma pessoa que infartou e não foi possível tirar a pessoa de lá, precisou ir o águia da Polícia Militar buscar o corpo, porque a pessoa foi a óbito. Então eles estão literalmente ilhados, estão presos, e nós fizemos uma moção pedindo para que a Artesp desse uma atenção melhor para esse povo. São apenas 11 famílias, não muito mais do que 50 pessoas, mas elas estão prejudicadas, né? Então nós fizemos uma moção e estamos também conversando na prefeitura, na expectativa de que consiga reverter esse fechamento da rodovia. Nós não temos outro lugar para fazer. O espaço é muito pequeno e eles estão limitados entre a rodovia que liga Campinas a Montemor e a estrada de ferro. E no final do ano, por exemplo, eles chegam a ficar 3, 4 dias ilhados, porque não conseguem parar passar por conta dos trens que ficam estacionados ali na antiga estação. Nossa, realmente, vereador, é uma situação que tem que ser feita uma moção, porque a moção ela expressa a opinião da Câmara Municipal. Então, foi uma iniciativa do senhor, que é aprovada pelos outros vereadores, que está falando que não, aquela situação ali para aquela população não está dando certo. Precisa ser resolvida. A Artesp respondeu já com uma negativa, dizendo que o assunto está esgotado, não tem mais o que eles podem fazer, não podem fazer mais nada. E aí agora nós estamos aguardando um abaixo-assinado que nós levantamos lá, e vamos pedir ao Ministério Público então que intervenha nessa situação, na expectativa de que a gente dê uma solução para eles. A minha fala é o seguinte: se lá não é uma entrada legal, regularizada, tá aí qual é a solução? A solução fecha? Não, a gente precisa achar um outro caminho para isso. Eles pagam o IPVA dos seus carros, mas eles não podem andar, né? Tem que ficar passeando no quintal.
Não dá, né? Acho que tem coisas que... E olha, se nós estivéssemos falando de uma cidade... pequena, que não Sabe-se tem Deus informações. aonde? Nós estamos falando da cidade de Campinas, uma cidade que é a sede da região metropolitana com mais de 1.200.000 habitantes. Precisa de uma solução. Com certeza. E o senhor, à frente disso, qualquer novidade que tiver, pode chamar o programa em pauta que a gente volta para saber para onde foi essa situação. Claro, aí a gente vai conversando. Vereador, um outro assunto, na verdade agora é uma lei, que já é lei de autoria do senhor, número 15.542, e essa fala sobre parcelamento de multas de trânsito. Então, falar da importância dessa iniciativa que partiu aqui do seu mandato e hoje foi aprovada e aprovada pela Prefeitura de Campinas. O que diz a lei, o que hoje o morador aqui de Campinas pode fazer na hora de pagar a sua multa? A lei já foi aprovada, foi sancionada. Nós estamos aguardando o convênio que a Secretaria de Transporte precisa fazer com as operadoras, né? Questão de bancos, as operadoras aí de cartão de crédito. Temos a informação que até no mês de dezembro ela começa a operar, e quando nós apresentamos o projeto, o único objetivo foi trazer para a população a possibilidade dela regularizar o documento do carro, pagar a multa que porventura tenha e fazer isso de uma forma que todo mundo faz, né? Poder usar o seu cartão de crédito. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro na hora, mas ela pode ir lá parcelar e resolver essa questão de uma maneira que ela fique tranquila. Me foi perguntado se a ideia era aumentar a arrecadação da prefeitura, mas não foi esse o objetivo. O objetivo principal foi dar condições para que as pessoas regularizassem os documentos dos seus veículos. Facilitar a vida mesmo, né, vereador? O objetivo é, já que em tudo a gente usa o cartão de crédito, né? Então não teria problema nenhum e deu certo, foi aprovado, passou pela casa, os vereadores entenderam a importância da lei, o prefeito sancionou, a Secretaria de Transportes já está finalizando essa questão dos convênios e tive uma informação hoje que em dezembro ela está funcionando. Que bom, vereador. Ufa. Quero agradecer a participação do senhor no nosso programa, pedir para que sempre que tiver algum assunto novo, chame a gente volta, bate um papo, e muito obrigada pela hospitalidade. Eu que agradeço e aproveito para colocar aqui o Gabinete 29 à disposição. Obrigado por terem vindo. Vocês de casa, muito obrigada pela companhia. As redes sociais da TV Câmara estão passando aí na sua tela. Qualquer dúvida ou sugestão é sempre muito importante. A gente volta. Muito obrigada.